vamos lá, falar um pouquinho da Form, tá? Os dois sócios, o Guilherme e o Valério, tá? A gente já está há bastante tempo no mercado, a empresa tem 28 anos, tá? E aí vamos começar na irrigação, tá? Então a irrigação consiste na prática de colocar a água, né, que a planta necessita quando não acontece a chuva. Então não choveu, você vai aplicar água. E a ideia do manejo é falar justamente isso. Falar o quanto colocar, o quando e quanto colocar. Beleza? Então a ideia do manejo é justamente isso. Suprir a água na planta, né, via irrigação, tá? De uma forma racional, vamos dizer assim. Beleza? E sempre a gente faz isso sempre fazendo um acompanhamento de perto do clima, tá? Basicamente clima e sensor de solo, tá? As coisas mais comuns de se fazer, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho da irrigação, né? Vantagem, né? Então, a vantagem da irrigação é a uniformidade de crescimento, precocidade em algumas culturas, melhora da nutrição, porque sempre a água está acompanhando de nutrientes, né? Uniformidade florada. Nós somos bem de citros, tá? Só para colocar em uniformidade florada, uniformidade de qualidade, né? A gente chama de ratio, né? Que é a relação entre Brix e acidez nos citros, que é considerado qualidade nos citros, e produtividade. Então a irrigação influencia nesses vários fatores aí, tá? Beleza? E agora vamos e falar de irrigação por gotejamento, tá? Falando em gotejamento, o que gotejamento nos proporciona? Economia de água, economia de energia, tá? Trabalhar com potências menores, maior frequência de irrigação, eu consigo fazer irrigações mais vezes, então a frequência da irrigação me proporciona a fazer a fertirrigação ou quimigação, tá? Que é uma vantagem muito grande em relação aos outros métodos, ao meu ver, tá? Menos mão de obra que, por exemplo, irrigação convencional e carretel, só que tem que ter uma topografia adequada. E outra coisa que é interessante da irrigação por gotejamento localizada é que você limita o crescimento de erva daninha só na faixa irrigada. Diferente do outro método, que é uma olhada total, você tem erva daninha tanto na linha de plantio como na interlinha de plantio. Beleza? Desvantagem do gotejamento em relação aos outros métodos, tá? Qualidade da água. Quando você tem baixa qualidade da água, realmente a irrigação localizada você tem que focar melhor na filtragem, na captação. Porque às vezes o pessoal capricha na filtragem e esquece de captar água no lugar certo, tá? Captar água decantada, captar água na superfície e entre outros recomendações que a gente tem. Beleza? Então, quando você não tem qualidade boa de água, você tem que fazer mais limpeza de final de linha, tem que aplicar produtos para limpeza, cloro, ácidos, peróxidos e etc. Limpeza periódica em filtro. Então tem mais, vamos dizer assim, tem mais atividade para você fazer se você tem uma qualidade de água de baixa. Diferente de um poço, por exemplo, que praticamente você não faz quase nada disso, ou melhor, faz muito pouco. Beleza? Eu acho também que uma desvantagem da irrigação localizada é que você precisa de uma mão de obra especializada. Então você tem que treinar. Então, em gotejamento, a mão de obra tem que ser treinada. Não adianta você pegar, instalar o gotejamento e largar. Todos os projetos que a gente faz o gotejamento e larga lá, o negócio não vai para frente. Então tem que haver um treinamento dessa mão de obra para poder lidar com o projeto de irrigação, tá? E esse especialista tem que conhecer o funcionamento do projeto, tem que ter noção de hidráulica, tem que ter um conhecimento de manutenção corretiva e preventiva do equipamento, entendeu? Além de problemas de ataque de inseto, que isso acontece também, dependendo da situação, gotejo enterrado, animais que mordem o gotejo também, bastante problema, tá beleza? Roedores. E com isso, né, essa falta de manutenção causa a obstrução dos gotejadores. Beleza? Então essa é a desvantagem da irrigação localizada, beleza?
falando um pouco de qualidade da água, tá? Aqui, principalmente mais estado de São Paulo que a gente atua, né? E Minas, aqui a região se preocupar com ferro solúvel, matéria orgânica, sólido e suspensão. Acho que esses 3 primeiros fatores aqui são os principais que a gente tem que ficar atento. Beleza? Tem outras, às vezes você acha sódio, mas isso é imposto, pode acontecer imposto, isso é... Mas assim, água superficial, basicamente esses 3 aqui. E imposto, carbonato e sódio pode acontecer. Beleza? Mas, de um modo geral, a gente tem evoluído muito com isso. Antigamente, uma água ruim já era problema. Hoje em dia, a gente tem mais opções de tratamento, de limpeza, de produtos mais eficientes. Então, melhorou muito essa parte aí de qualidade de água. Antigamente tinha um ppm meio de ferro, já não vou fazer irrigação localizada. Hoje o pessoal faz com 4, 5 e consegue tocar normalmente. Beleza? Agora um pouquinho do solo, né? Porque assim, as plantas ficam no solo. O solo é o lugar que as plantas se fixam e que armazena água, tá? Água e os nutrientes que elas vão vixe, Maria, para poder se sobreviver. Então a planta, né, tem a função de sustentação e retira água e nutrientes, tá? Para poder tá acompanhado de temperatura, obviamente, né, para acontecer o seu desenvolvimento, tá? E o solo é formado de materiais minerais e orgânicos, com diferentes qualidades, quantidades, formas, arranjamento, que podem variar essa quantidade de armazenamento de água no solo. Então, o solo mais argiloso normalmente armazena mais água do que um solo arenoso, tá? A gente vai ver um pouquinho para frente disso aí também, beleza? Então, o solo é muito importante ter conhecimento do solo que você está trabalhando, tá bom? Então, o armazenamento da água do solo, tá? O armazenamento da água do solo, ou da solução do solo, é a quantidade de água, tá? Que depende de arranjamento, como a gente falou, material de origem das partículas. Se deu origem ao solo é uma rocha básica, rica, vulcânica, você tem um solo bom. Se é um material de arenito, material pobre, você vai ter um solo de baixa qualidade de material de origem das partículas, tá? E além da matéria orgânica, tá? Que é bem fundamental em solos. Se a gente conseguisse trabalhar a matéria orgânica, esse é vamos dizer assim, você consegue corrigir muita coisa, beleza? Inclusive a parte de nutrição e a parte de armazenamento de água. A molécula de água é polarizada, tá? Ela tem um hidrogênio e 2 oxigênios. Isso faz com que você tenha um lado positivo e um lado negativo. E essa polarização da molécula de água que faz ela atrair nas partículas do solo, tá? Então, se a água não tivesse essa polarização, com certeza ela praticamente drenaria tudo, tá? Passaria direto e ia para as camadas mais profundas. Como ela tem essa polarização, ela fica, vamos dizer assim, agarrada nas partículas do solo, nas argilas do solo, beleza? E as partículas mais argilosas tem mais concentração desses íons, onde a água vai ser mais atraída, por isso que ela armazena mais água, tá bom? Componentes que atuam, tá? Nas forças que atuam para que a água fique grudada nas partículas do solo, tá? Componente gravitacional, tá? Tudo que tiver na Terra tem uma atuação gravitacional que empurra para baixo. Então a gravidade atua nessa força. A componente matricial. Matricial é que eu falo para você das partículas sólidas. Então, se as partículas sólidas vêm de origem no solo de uma rocha rica, básica, então você vai ter esse material com mais carga, que vai armazenar mais água. Se tem um material pobre, ela tem menos carga e vai armazenar menos água, beleza? Componente osmótica, tá? Componente osmótica é a interação entre água e a solução do solo, tá? Se você está mais adubado ou menos adubado esse solo, tem essa componente atuando no armazenamento de água do solo, beleza? Então, vamos dizer assim, o potencial de água no solo, ele é a soma de tudo esse potencial, gravitacional, matricial, osmótico e de pressão, beleza? Que é o último que eu falei aqui, tá? Energia
dos volumes. E o que acontece, né? Como é que a água se movimenta, sai do solo e vai para a atmosfera? Na realidade, a planta é uma bomba. Ela não para de mandar água do solo para a atmosfera. Não para. Praticamente ela vai a quase zero no período da noite, né? Praticamente cessa esse movimentação e vai aumentando ao longo do dia, chegando num pico máximo, depois vem caindo, tá? Então, o solo tem um potencial maior, a água se desloca do potencial maior para o potencial menor. Então, ela sai do solo, vai para a raiz, vai para as folhas e perde para a atmosfera. Então, quem perde água para a planta, na realidade, é a atmosfera, tá? Se você está com um clima quente, com radiação solar alta, você tem esse movimento muito rápido. Se você tem um solo encoberto, com temperatura mais amena, esse movimento da água, solo, atmosfera, ele é bem lento, tá? Então, numa região que você está mais quente, essa movimentação é muito mais rápida no período do dia, beleza? E cessa praticamente durante a noite. Então, essa movimentação, quem manda... Por isso que a gente fala assim, ó, fazer um manejo de irrigação com base climática. Por quê? É esse aqui que pede. Por isso que eles vão nesse aqui para controlar a água que eles vão aplicar. Então, o manejo de irrigação por dados climáticos, você está atuando aqui para estimar o que está perdendo ali. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, essa água vai espontaneamente do solo para a planta e vai para a atmosfera pelo um diferencial de potencial. Beleza? Tá? A água sai do solo, passa nas raízes, tronco, folha e vai embora. Aqui esse é um gráfico bem... o pessoal usa muito nos cursos de manejo, de irrigação, né? Então a planta está perdendo o tempo todo, tá? A água para a atmosfera. Aí a água cai em forma de precipitação, de chuva, tá? Aí a água perde por evaporação, que é a água que sai do solo e vai para a atmosfera. Por transpiração, que sai da folha e vai para a atmosfera. Por percolação, é água que desce muito profundo, onde o sistema radicular não se encontra. Então essa água percola e você não aproveita mais ela, tá bom? Então você tem a alimentação aqui da chuva e tem essas perdas. A gente sempre estima a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É a evaporação mais a transpiração. Qual é a vantagem da irrigação localizada? Que você tem a perda de água por evaporação é muito pequena, porque você só molha embaixo da planta. Então você não tem quase essa evaporação, você tem mais a transpiração. Então por isso que a irrigação localizada tem muita eficiência, porque ela molha só parte do solo, tá? Onde é que estão as raízes. Essa é a ideia da irrigação localizada. Então você não molha fora da planta, significa que a evaporação é muito pequena, beleza? Então essa é a ideia da irrigação localizada. Então, para determinar o armazenamento, a gente tem que fazer a análise física do solo, que a gente chama de curva de retenção, curva característica do solo, beleza? E nela você determina o ponto de murcha. O que é o ponto de murcha? É a quantidade de água no solo que a planta não consegue absorver mais. A partir daquele momento, a planta murcha e morre, tá? Então é o chamado ponto de murcha permanente. Nunca mais ela volta. Aí você tem a capacidade de campo. A capacidade de campo é onde a força gravitacional ela fica igual a força com as outras forças. Então, o que acontece? Você encharca o solo d'água, a gravidade vai atuando. Então, ela vai drenando. Chega uma hora que ela cessa. Por quê? A força gravitacional fica de um lado e a força matricial, osmótica e de pressão fica do outro. Então, ficou igual. Força gravitacional com todas as outras forças. Então, aí você tem a capacidade de campo. A água fica ali, facilmente disponível para a planta, tá? Mas deixa de fazer a percolação, o dreno, entendeu? Então, equilibrou, é isso aí. Então, é o tal de armazenamento, que é a diferença entre o que é água armazenada, tá? É a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. Então, é uma faixa de água que está disponível para a planta, tá? E aí, só que assim, se ela fica muito próximo do ponto de murcha, o que acontece? Ela não consegue... ela tem dificuldade de absorver, então ela não é um crescimento muito elevado. Então, a gente criou essa chamada água facilmente disponível, que é água disponível vezes um fator, tá? O fator P ou o fator de depressão. FP ou depressão, tá? A gente vai mostrar para frente
o que é esse fator, beleza? Bom, então a análise física do solo, a gente vai determinar a capacidade de campo, ponto de murcha, tá? Aqui tá quantos ATM tá? Um é 15 ATM, outro é 0,3 ATM ou 0,10 ATM, dependendo do solo. Aí tem água disponível e água facilmente disponível, beleza? A água facilmente disponível é aquela água que tem no solo que a planta não tem dificuldade de absorver. Então, ó, ela está correndo dentro da planta sem muita dificuldade, beleza? Que é o ideal que a gente trabalha. A gente tem que trabalhar na irrigação, deixar a água na faixa de água que é facilmente disponível para a planta. Bom, aí o armazenamento. Você tem lá ponta de murcha, tá? Você tem lá a capacidade de campo. E o que você precisa mais? Você precisa mais voltado para a tua cultura. Quanto que o sistema radicular explora o solo? Pra você calcular depois disso. Você precisa dessa diferença, mas a profundidade que você tem. Obviamente, se explora o sistema radicular mais profundo, você tem mais armazenamento. Se é uma cultura que tem uma raiz muito superficial, ela tem menos armazenamento. Então você tem que dar mais frequência de irrigação. Se é uma cultura que explora mais profundamente o solo, desce para baixo, você tem armazenamento maior. Então você pode espaçar o teu turno de rega, né? A gente chama de turno de rega, entre uma irrigação e outra, tá? Então é importante quando você vai fazer um manejo, você trabalhar que cultura que é, fazer uma trincheira e ver que profundidade vai no sistema radicular, tá? Que profundidade você quer trabalhar, que é interessante para você trabalhar com o manejo. Citros. O citros, na realidade, ele vai fundo o sistema radicular. Só que assim, as raízes eficientes que absorvem água mesmo tá até 30, 40 centímetros do solo. Então assim, você tem que trabalhar aqui, onde é que tá? Então mesmo assim a gente trabalha um pouquinho maior, com 80 centímetros de profundidade. Os citros, normalmente a gente trabalha para sistema radicular, tá? E aquele fator F que é o fator de depressão, que é para ver água facilmente disponível, né? É esse aqui, tá? Então a gente divide em classe de cultura: sensível, muito sensível, sensível, pouco sensível e muito pouco sensível. Exemplo: muito sensível, alface. Qualquer coisinha que você deixar alface, ele murcha. Tanto é que a gente enche, quando vai plantar alface, por exemplo, enche de matéria orgânica, porque a matéria orgânica segura a umidade. Então você tem que trabalhar com lâminas muito mais frequentes no alface do que, por exemplo, na cana. Então, sensível, milho. Pouco sensível, citros, café, tá? E muito pouco sensível, aí entra na cana, entra no capim, tá? Que ela sente menos, beleza? Então, o armazenamento, olhando aqui, o armazenamento facilmente disponível é muito maior na cana do que no alface, beleza? Então, esse aqui é o armazenamento, é só uma ideia de armazenamento em função da textura do solo. Então, solos mais argilosos, tá? Você tem armazenamento menor. Solos mais argilosos, você tem armazenamento maior. Beleza? Porque justamente os argilosos têm mais carga, então consegue fixar a molécula da água mais nas partículas, beleza? Outra coisa que a gente tem que sempre dar uma analisada, de acordo com a textura do solo, estrutura e textura, você vai ter o formato do bulbo. Então, o formato no solo mais argiloso é mais arredondo, mais fechado. Esse aqui é mais oblongo, vamos dizer assim, e esse aqui é mais longo. Então, solos arenosos, solo textura média, solos argilosos, tá? Então, isso é importante, a gente sempre está relacionando com o tipo de solo. Isso é importante na definição do espaçamento entre gotejadores, tá? Então, solos arenosos têm uma tendência da gente juntar mais os gotejadores. Solos argilosos, espaçar mais os gotejadores. Fatores que influenciam no armazenamento. Já até está cansado de falar, mas é o material de origem, que eu falei, o tipo de argila, textura, que é o tamanho da partícula, se é argila ou se é areia, e estrutura, como é que essas partículas estão arranjadas, tá? Gênese do solo. O que é isso aí? Isso aqui eu não falei ainda. O solo, conforme a genética dele, ele fica homogêneo na quantidade de argila. Ele vai de cima e embaixo com a mesma quantidade de argila. E tem solos que a gente chama podizolizado, que ele tem areia em cima e argila embaixo, tá? Então isso é a gênese e morfologia do solo.
tá? Então, às vezes, você assim, olha só, em cima é areia, mas você cavoca, sei lá, 30, 40 centímetros é argila. Então, isso está relacionado com a argila. Logicamente, se você tem argila embaixo, ele vai armazenar mais água, beleza? E a matéria orgânica, que é uma coisa... Daqui, ó, o que a gente consegue mexer é só matéria orgânica. O resto é gênese, textura você não muda, tu vai trazer argila de fora. Então, o único que a gente consegue trabalhar é essa tal de matéria orgânica, tá? De várias formas. Pode trazer de fora ou pode produzir ali dentro, tá? Então, várias maneiras de aumentar a matéria orgânica do solo. Agora entramos no manejo de irrigação, tá? O manejo de irrigação visa atender a necessidades fisiológicas da planta, da cultura, beleza? Tá? Objetivo do manejo: maximizar produção por área e qualidade. Racionalizar o uso de mão de obra. Evitar excesso ou falta de água no solo. Racionalizar a energia. Otimizar nutrientes aplicados, tá? A vantagem da irrigação localizada é a oferta de irrigação, onde você consegue aplicar o nutriente na fase fisiológica que mais necessita. Então, por exemplo, laranja, o nitrogênio é mais importante no início do florescimento e no final é mais importante potássio, para qualidade, para aumentar Brix da fruta. Então você põe mais potássio no final, mais nitrogênio. Isso é só um exemplo, tem outros exemplos, tá? Mas assim, no citro no geral é mais nitrogênio no início e mais potássio no final, como quase todas as culturas fruticulturas, né? Por quê? Porque o final, você está no fase de amadurecimento do fruto, tá? O potássio é muito importante, beleza? Para tamanho e para qualidade, para Brix. Bom, dentro dos métodos de manejo, né? Temos baseado em planta, tá? Que aí pode ser com potencial de água na folha, com estimativa de transpiração com sensores, fluxo de seiva, resistência estomática, tem várias metodologias, tá? Baseado nas condições atmosféricas, aí tem a opção mais simples, que é o classe A, a opção um pouquinho melhor é a estação meteorológica, que esse é o que o pessoal antigamente tinha dificuldade, hoje tem em todo lugar, tem uma estação, tá? Hoje tem rede de estação, dá para você buscar a mais próxima do sul, ou através do solo, tá? Aí tem gravimetria, lisímetro, tensiômetro, etc. Tem vários sensores aí que você pode fazer a tua estimativa. Baseado na planta, tá? Esses métodos aqui são muito complexos. Então fica mais para pesquisa. Difícil você aplicar alguma coisa dessa na área comercial. Então fica mais restrito à pesquisa. Esses são os mais simples, né? O classe A, que usava-se muito, hoje em dia o pessoal já abandonou praticamente, porque o preço da estação meteorológica era muito caro, hoje está muito barato, então o pessoal tá partindo para a estação meteorológica aí mesmo, beleza? Que é uma estação meteorológica, aí usa o método Penna-Monti, né, da FAO, que é o padrão para isso. Aí são os sensores, né, da estação, tá? E baseado hoje em imagem de satélite e radar, né, tá? Que é o método que a gente, que o grupo hoje aqui tá trabalhando, tá? Através de uso de imagens diárias, tá? Do Planet Score, imagens radar aqui, de radar, tá? Que depende de nuvem e clima, dados climatológicos reais da sua propriedade, você consegue fazer um misto disso, tá? Aqui estão os satélites, e você a humana consegue te gerar uma estimativa de perda de água que você vai repor no solo, beleza? Então esses satélites aí tem o NDVI, que calcula o NDVI, que é a massa, então ele dá a umidade do solo, a umidade da planta, então várias coisas que a gente faz o manejo, tá? É o mais, vamos dizer assim, o mais tecnológico que existe, esse tipo de manejo. Só voltando ao demanda aí que eu comentei, então assim, aqui é a hora do dia, tá? Então começa a perder água, sei lá, às 6 horas da manhã, sobe, tá? Aqui nesse caso aqui, meio-dia não, 10 horas, atingiu o pico, caiu, subiu de novo e desceu, tá? Chega por volta das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, já caiu a praticamente zero. E aqui eu dei um exemplo de 2 dias, tá? 11/9 e 21/9, diferença de 10 dias entre um e outro, tá? No dia 11/9, perdeu, somando tudo a quantidade de água perdida, deu 1,7 milímetros. Já no dia 21/9, ele perdeu 5,18 milímetros. Quer dizer, em 10 dias, aumento de perda de água. Se você não tem esse controle, você acaba não repondo. Por isso que eu coloquei essa diferença aí. Se você não, tô pondo aqui e não está controlando, de repente está perdendo 5 que você não está sabendo. Entendeu?
E assim, Guilherme, por que aconteceu esse buraco aqui? Ó? Provavelmente isso aqui deve ter passado uma nuvem em cima do sol, tá? A radiação influencia demais na perda de água da planta. Então passou uma nuvem, ficou coberto, então ele faz esse buraco aqui. Ele perde menos água porque o sol tem coberto. Porque a radiação responde por 70% da perda de água da planta, beleza? Então ele cessa o movimento aqui, né? Movimento solo, planta, atmosfera. Aqui ele cessa, ele aumenta, depois ele cai no final da tarde, tá? Isso aí é o que acontece de perda de água por transpiração, beleza? E esse manejo, né, é feito, né, através da estimativa, que vai chegar no ET0 vezes o coeficiente da cultura. No caso dos sítios, avalia-se, isso aqui é um método FAO, tá? Do boletim 56, a cobertura da copa em relação à planta, o escasseio inicial, médio e final, e a altura da planta. Combina tudo isso aí e te dá o KC, que vai variar de 0,85 até planta mais novinha, 0,45 a 0,85, né, o KC. Então, a evapotranspiração de referência vezes o KC vai te dar a perda de água, é quanto você vai precisar irrigar. Evapotranspiração da cultura, beleza? E que o KC? O KC é função do quê? Tá? Índice de área foliar, tá? Quanto que a planta tem de folha, porque a planta perde água pela folha. Então, se ela tiver mais folha, com certeza ela está perdendo mais água. Então, esse KC é dado pelo índice de área foliar e mais o manejo que você faz na área. Você faz grade, você faz roçadeira, você deixa o mato alto, deixa o mato pequeno, vai influenciar no KC, beleza? Por isso que quando você fala a altura de copa, tem a ver, porque ele está estimando o IAF, o índice de área foliar. Baseado em solo, né? Aí você tem aqui, esse aqui é um lisímetro, isso aqui é Nesalc, tensiômetros de peso, gravimetria, que você vai, coleta a amostra, pesa, seca em estufa durante 24 horas, pesa de novo, você vê o que tinha um peso e o que tem outro. O que perdeu do peso foi o peso da água, beleza? Aqui a curva característica aqui, né, ó, representando, tá? Um solo argiloso, um solo arenoso, tá? E isso aqui a gente está falando de tensiômetro. Tensiômetro é interessante por quê? Porque ele não mede a umidade, ele mede a intensidade com que a água está presa no solo, tá? Ele não está medindo umidade, ele mede a tensão com que a água está fixada no solo, tá? Então é interessante esse metodologia aí também. Só que é muito difícil você manter ela, né? Mas, tá? Aqui eu vou pular a parte de tensiômetro, tá? Vamos lá. Reposição de água no solo. Então, evapotranspiração da cultura, evapotranspiração potencial vezes o KC. E a gente pode incluir, no caso da irrigação localizada, o KR, tá? O que é o KR, tá? Como eu molho parte do solo, eu tenho algumas tabelas alguns cálculos para chegar nesse KR, tá? Que é o coeficiente de irrigação localizada. Como eu estou irrigando uma parte do solo, eu consigo chegar nesse KR aí, beleza? Isso é só medições, né? Exemplo, né? Aí o KR ele mede a área de sombreamento, a área molhada, tem um monte de cálculo para chegar e cálculo no KR. Então a irrigação localizada ela exige menos água, quer dizer, você precisa de menos água para repor o que você precisa para que a planta perdeu, porque você está molhando menos área, você não tem a evaporação, só tem a transpiração basicamente, tá bom? Joia? O que normalmente a gente usa, né? A evapotranspiração da cultura é reposta, tá? No dia seguinte. Então você perdeu, você repõe no dia seguinte. A irrigação localizada dá essa possibilidade, tá? Se fosse uma irrigação por aspersão ou carretel, você tem os turnos de rega mais longos. Então você tem que contar com o armazenamento. No caso da irrigação localizada, o armazenamento nem passa a ser muito importante, porque você põe água todo dia. Ou se quiser, 2 vezes por dia. Ou se quiser, dependendo do projeto, 3 vezes ao dia. Então você repõe todo dia. Então você não precisa ficar preocupado muito com o armazenamento. Como você repõe todo dia, você não tem esse problema, tá? Então, diferente de uma irrigação por turno de rega, tá? Turno de 3, 4, 5, 7, 10 dias que o pessoal usa para ou carretel ou irrigação convencional. Beleza? Então a gente põe, perdeu num dia, a gente repõe no outro. Perdeu num dia, a gente repõe no outro. Perdeu num dia, a gente repõe no outro. Beleza?
A gente sempre repõe, na realidade a gente fala para repor no outro assim, a gente sempre parte a irrigação depois das 9 da noite. Por que que a gente parte a irrigação? Porque se eu irrigar, eu tenho que irrigar 6 horas, e se eu começar à noite, eu vou trabalhar só no período da noite. E trabalhar só no período da noite, a energia é mais barata. Tá? Então você sempre parte assim, vou repor minha lâmina. Sempre busca repor a lâmina no período da noite. Por quê? Tá? Porque a energia é 70% mais barata. Tá? Então sempre a gente põe a programação para partir às 9 da noite, tá? Depois das 9 da noite. Então a gente recomenda, assim, bem simplão, né? Você para de irrigar quando a chuva efetiva, né? A chuva é maior que 12 milímetros. Tá? Isso é uma regrinha, mas bem básica, mas você pode fazer isso com o tensiômetro, tá bom? Aí a retomada da irrigação. Quando você começa a irrigar de novo, choveu, parei. Quando eu começo a irrigação? Quando o meu tensiômetro, tá? Começar a acusar falta de água. E normalmente a gente põe 3 tensiômetros, um a 20, um a 40, um a 80, aí depende da cultura, do manejo. Mas nos sítios, normalmente a gente põe 20, 50 e 80. O tensiômetro começa a perder água mais rápido de 20. Começou a perder água de 20, você repõe, começa a repor água, tá? E repõe o quanto? Repõe quanto perdeu no dia anterior. Perdeu 3, repõe 3. Se a evapotranspiração da cultura é 3, põe 3. Se a evapotranspiração da cultura é 2, repõe 2. E assim por diante. Tá? Repõe diariamente até encontrar a chuva de novo. Ultimamente, assim, agora tá mudando muito, né? Mas os manejos mais antigos, mais tradicionais, era assim, tá? Você fazia uma estimativa por métodos climáticos e conferia se a estimativa sua acertou ou errou através de medições no solo. Então, assim, ó, perdeu 3, eu estimei por método climatológico. Eu reponho 3 e eu vejo, ó, molhou os tensiômetros até a profundidade que eu queria. Beleza, tá? Perfeito. Ou se você estiver subestimando essa irrigação, vai chegar uma hora que você vai repondo e não está de acordo com o necessário, o solo vai começar a secar, o tensiômetro de baixo vai começar a secar e depois vai vindo para cima. Ou ao contrário, se você superestimar a tua evapotranspiração, daí o que acontece? O teu evapotranspiração da cultura vai chegar uma hora que o tensiômetro lá de baixo vai estar muito cheio de água. Então você pode começar a mexer no KC para reduzir essa aplicação de água. Tá? Então a método mais tradicional, assim, que a gente vê mais de acadêmico, vamos dizer assim, é você estimar um dado climatológico, tá? Ou pode ser satélite hoje, né? E conferir esse método através de tensiômetro, tá? Para ou sensor, com outro tipo de sensor de solo, para ver se o que você estimou está batendo com o que realmente está no solo, tá? Esse é o ideal, beleza? O pessoal tradicionalmente costuma fazer aí quando você fala em pessoal da pesquisa. Nos sítios é um pouco diferente o negócio, cara. Os sítios tem que ter um estresse para induzir o florescimento, tá? Diferente das outras culturas. Cana, por exemplo, você não tem isso. Mas o café, ele também requer um pequeno estresse e a laranja mais ainda, para induzir o florescimento. Então a gente corta a água aí, sei lá, em junho, agora um pouco mais cedo. Cada vez a gente está cortando a água mais cedo, tá? Para ficar 60 dias sem chuva, se não chover no período seco, para fazer um estímulo, tá? A gente faz, como é que a gente... minha planta está estimulada ou não está estimulada no florescimento? O que eu faço para ver se ela está estimulada? Eu coloco água no pé da planta. Se eu colocar água, ela virar flor, está estimulada, eu solto minha irrigação. Se eu colocar água, ela virar vegetação sem flor, eu deixo mais dias de estresse, beleza? Então eu faço vamos dizer assim, um manejo em função prática. Eu ponho água no pé e vejo o que acontece com a planta. Tudo bem que demora uns 15 dias para responder, mas você tem pelo menos uma segurança que aquilo lá, se pôr água na planta, vai virar florescimento, beleza? Então, um período de estresse, tá? Aí o período de quebra de estresse, normalmente a gente põe um pouquinho mais de água para encher o armazenamento total do solo e depois a gente vai fazer o manejo da água, beleza? Esse é o ideal da gente trabalhar com os citros. Tá? Influências no manejo, tá? Então tem a influência na planta, né? Que é o índice foliar, a atividade metabólica de raiz, profundidade de raiz, a influência do solo, que é armazenamento, né? Que está relacionado com a matéria orgânica, textura, estrutura, e a atmosfera. Essa aqui manda. Essa aqui manda, todo mundo vai ter que cumprir. Quem manda no negócio mesmo é o clima. O clima tá com temperatura alta, vento, umidade relativa
baixa, a radiação alta, é que está mandando água. Aí você tem que realmente irrigar, beleza? É importante a gente falar um pouquinho também do projeto em relação ao manejo, né? Então é importante a vazão dos gotejadores, espaçamento do gotejo, como eu falei, para você fechar os bulbos, né? Frequência de irrigação, né? A qualidade também do projeto de irrigação, se é um projeto bem feito, bem instalado, né? Qualidade tanto no material, como no projeto, como na instalação, tá? E a lâmina, né? Esses dias eu fui numa empresa que, pô, o projeto tá bonito, mas não dá, puseram uma lâmina muito pequena para a região, então não consegue atender. Isso acontece bastante, viu? O café acontece bastante isso. Às vezes o cara, assim, eu vou comprar um projeto barato, então o cara vai lá e faz um projeto com uma lâmina pequena, aí não atende, tá? E tem muito disso no café, eu vejo bastante esse tipo de coisa. E outra coisa que a gente tem na laranja, né? Que no manejo alternativo aqui. Então o que a gente faz? A gente não quebra o estresse. A gente vem colocando uma quantidade de água para que a planta não floresça, mas não murche, tá? É um pouquinho complicado, né, de se fazer isso, mas a gente hoje é muito comum em laranja. O que acontece com a laranja? A laranja, você está estimulando o florescimento e a laranja tem a madura no pé. Se você corta a água para dar estresse, ela murcha, tá? Então, o pessoal acaba que jogando um pouco a água para colher essa fruta e para dar um estresse maior na planta. Então tem um monte de detalhe com isso aqui, tá? Falar a verdade para você, é bastante complexo isso aqui, mas existe essa tendência de o pessoal, principalmente quando instala uma irrigação e não tem água suficiente. Então o cara tem instalação de laranja 4 milímetros, o cara vai lá e põe 2, porque ele não tem água para tudo. Então ele usa parte do sistema dele e você não quebrar o estresse. Parte ele quebra, tá? Que ele coloca a lâmina cheia, e parte ele põe água só para levar até encontrar com a chuva. Aí depois que floresceu, ele abre a irrigação em tudo, beleza? Obviamente, irrigação ainda faltando água, mas pelo menos ele consegue levar mais para frente isso. Porque a hora que chove, vai vir florescimento de qualquer jeito, ele vai ter que arriscar, tá? Bom, nem eu vou falar mais desse manejo controlado, que ele é bem complexo aqui, não é fácil você fazer não. O manejo ideal é aquele que eu falei para vocês, né? É a gente quebrar o estresse logo cedo, tá? Quanto mais cedo, melhor. Tá? O que acontece com os citros? Tem um período do ano, aqui em São Paulo, setembro, às vezes final de setembro, começo de outubro, que a temperatura sobe demais. Temperatura que eu falei, temperatura alta, umidade relativa baixa, radiação alta, vento alto, tá? O que acontece nesse período? A demanda é muito alta, a atmosfera está pedindo muita água e você não consegue suprir. Não adianta, você pode irrigar, pôr água, que a planta começa a jogar o chuminho fora. E ela joga o chuminho quando o chuminho é pequenininho. Então, o que você faz? Quando você quebra o estresse bem cedo, quebrou lá em maio, junho, o que acontece nesse período? Vai chegar lá em setembro com o chumbinho já, o chumbo frutinho, vamos dizer assim, né? Com 3 centímetros de diâmetro. Então, a influência da temperatura é muito menor. Já está praticamente garantido, tá? Então, o pessoal procura fazer isso quando dá condição climática. Porque esse ano muito choveu até uma semana atrás. Aí não tem jeito, que não estressa. Aí vai ter que esperar mais 60 dias para quebrar o estresse, tá? Agora, quando para de chover mais cedo, para de chover março, abril, aí o pessoal costuma quebrar esse estresse no final de maio, começo de junho. Mas esse ano não vai dar certo, beleza? Depende da situação climática mesmo. Uns outros benefícios da irrigação, né? A gente falou já de homogeneização de florescimento, então isso ajuda na colheita, pegamento de frutinho, concentração da colheita, que você vai colher. Porque quando a laranja dá várias floradas, se você deixar, aí você tem que passar 2, 3 vezes colhendo. Quando você concentra a florada, é uma colheita só, então o custo de colheita diminui bastante, tá? Qualidade do suco, né? Sólido solúvel maior, tá? Então o resultado do pegamento é influenciado por a água, né? A temperatura alta, que realmente cai chumbinho, a carga que está na planta. Por exemplo, você tem uma safra muito alta no pé, tem a laranja lá, e você está induzindo o florescimento, normalmente o florescimento ele é fraco. Por quê? Porque a planta está direcionando praticamente toda a energia para ela, para a fruta que está pendente ali, carregada. Então você não consegue um florescimento muito adequado, né? Um florescimento baixo.
Tá? O ideal é que tivesse colhido. Então, as precoces, você consegue fazer, colher e depois florescer. Mas as de média estação e tardia, você não consegue. Você está induzindo o florescimento com a fruta na árvore. Beleza? O que influencia também no pegamento é nutrição, né? Entre outros. Beleza? Outra coisa que é importante na irrigação, né? Assim, no gotejamento, é assim, você está pondo água e nutriente para a planta. Então, assim, não está chovendo. Se você põe nutriente, você adubar, esse adubo não vai subir para a planta. Aí você está irrigando e colocou. Aí qualquer irrigação, né? E colocando adubo, principalmente que está com demanda alta, está subindo muita água, está subindo muito nutriente. Então a planta maximiza o potencial de produção. Então a irrigação proporciona isso. Tá? Isso é o diferencial de uma irrigação. Tá? Você está pondo água e água vindo com nutriente junto. Beleza? Então o potencial da planta vai lá em cima. Beleza? E na minha opinião, na verdade, duas coisas que eu não aceito. Irrigação localizada sem automação e irrigação localizada sem fazer a fertirrigação. Eu acho um absurdo o cara ter irrigação localizada e não fazer fertirrigação. Ou então ter uma irrigação localizada e não ter automação para controlar isso. Fazer isso na moto, na mão, sei lá, no carro, abrindo e fechando o válvula. Isso para mim não consigo nem entender isso, cara. Porque, queira ou não, a automação é a parte mais barata do sistema. E o cara não vai fazer automação, tá? E tinha muito disso no passado. Hoje realmente melhorou bastante. Mas as irrigações antigas, nossa senhora. Porque começou no Brasil com irrigação, a automação era elétrica. Caiu uma descarga elétrica, acabou tudo, nada funcionava. Depois caminhamos para a hidráulica, tá? Que melhorou já um pouco. Não tinha problema de descarga elétrica, mas tinha outros problemas de distância, de desnível. Aí hoje nós estamos com a automação pneumática, que para mim é a melhor hoje. Beleza? Disparado. Então eu sempre quando eu estou recomendando, eu recomendo irrigação pneumática. Beleza? Gente, que eu tinha para falar isso aí, tá? Agradecer aí ao pessoal da Rivlis, né? Rivlis na Andan aí, não sei, ou Rivlis by Nahan, tá? Para dar essa oportunidade e quem quiser alguma coisa, procurar, ligar, se vocês quiserem que eu puder ajudar, beleza. Alguma pergunta? Vai, Bart, pergunta aí. Vamos lá, gente. Fala, Ivan. Acima de 30, assim, ó. Ele tem que dar acima de 35 graus por pelo menos 5 dias seguidos. Se tiver 5 dias com temperatura acima de 35 graus, tá abortando. Tá? Se você der um dia, 2 dias, não tem problema. Mas se tiver uma sequência de dia com temperatura acima de 35, de máxima, você derruba chumbinho. Então, a planta adulta, se você pegar os dados da FAO, tá? A recomendação é 4 milímetros. Lógico, varia um pouquinho de espaçamento, manejo, como é que você maneja o mato alto, mato baixo. Mas 4 milímetros, projetos de irrigação de sítios normalmente é 4. Algumas empresas estão fazendo isso com uma lâmina maior, de 5, 5,5, tem até gente fazendo com 7. Mas normalmente o padrão FAO é 4 milímetros, 4 e pouquinho. 4 milímetros bem manejado. O que acontece? Vou explicar para você, Wagner. O pessoal põe 4 milímetros, mas não faz fértil. O que acontece? Não tem sistema auricular dentro do bulbo. Então você pode pôr 10 ali que não vai ter eficiência na absorção. A hora que você faz fértil, você consegue fazer a raiz dentro do bulbo, aí o 4 milímetros encaixa perfeitamente, entendeu? É que a pessoa quer pôr lâminas altas, só que não faz fértil. Então, para mim, não adianta nada. A partir do momento que você conseguiu fazer aquele novelo de radicela dentro do bulbo, o 4 milímetros tranquilamente você passa. Isso é a minha opinião, beleza? Lógico, tem gente falando diferente, mas... Sim, com certeza. E também tem uma tendência, não é assim, eu vou explicar o que está acontecendo hoje também. Por esse querer antecipar a florada, isso é uma realidade. Então o pessoal quer pôr lâmina alta, que eu não recomendo. Aí eu recomendo por linha dupla, que eu acho que molha uma área maior e a resposta de você quebrar o estresse e vir o florescimento é maior. Então, porque quando você molha uma linha ou você molha 2 linhas, você dobra a área molhada com 2 linhas. Então a resposta de rapidez de florescimento é mais rápida.
Eu tenho minha tese de mestrado é sobre isso. Mas no final das contas, a colheita é a mesma. Você só antecipa a florada. Mas na hora que você vai colher, depois lá do ciclo total da planta, é a mesma coisa a produtividade. Não tem diferença significativa. Tá? Mas tem uma antecipação no florescimento. Isso é uma relevância. Eu tenho um cliente que faz o seguinte: ele quebra o estresse com um carretel autopropelido, tá? Para vir o florescimento rápido. Depois ele entra com o gotejo. Só que isso custa, né? Custa dobrado praticamente, né? Mas é o cliente que é cliente. Cada um pensa no jeito. Beleza? Tranquilo? Joia, obrigado, gente. Pode falar. Sim. Sim. KR. Qual é o coeficiente da irrigação localizada? Então, eu reduzo assim, depende da área sombreada, tá? Ele reduz a lâmina. Sim. Então, assim, por projeto, você vai fazer com 4 milímetros. Mas a hora que você for fazer um manejo, você tem que aplicar você pega a evapotranspiração potência referência, aplica o KC, que era a cultura, pela tabela, e aplica o KR na localizada. Então, se numa irrigação, por exemplo, aspersão, você ia botar, sei lá, 3,5 milímetros, no caso do gotejo, você pode botar 3 milímetros. Mas sempre estou falando em área total. Não dá para falar sem ser área total, por quê? Porque o espaçamento varia, você fica louco, né? Se fosse falar aí, igual o pessoal fala, é litro por plano. Não dá para falar assim. Não dá porque o espaçamento varia, você fica louco. Então, o tempo todo você vai ter que fazer conta. Então, é melhor você falar, sempre quando você fala litro por metro quadrado e considerando a área do espaçamento. 7 por 3, 7 por 2, 5 por 2. Entendeu? Conforme o espaçamento, você sempre considera a área total. Tá? Então, sempre fazer milímetro. Beleza, Messias? Sim, a eficiência, exatamente, a eficiência. A eficiência do localizado é 90. A eficiência de uma aspersão, de um pivô que joga por cima. Porque laranja a gente põe um pivô, tem muito pivô em laranja, mas jogando por cima. Aí então tem perda de água grande. Diferente de você colocar, quando você coloca o kit pendurar, joga por baixo. Aí tá, a ideia da laranja, então o pessoal planta em quadro e joga por cima para tentar abaixar a temperatura, aquela temperatura que eu falei, mas não consegue. Porque acontece, você passa a água ali, cai a temperatura, mas secou, já tá a temperatura tá lá em cima. Não conseguiram baixar a temperatura do ar com o pivô, tá? Infelizmente. Talvez ali no centro do pivô, como roda devagar, você consegue abaixar, mas você andou para frente e acabou. Passou, já era. Beleza? Beleza, Wagner? Tranquilo? Obrigado, gente. Obrigado.